capítulo 4, você conhecerá a organização, o formato, a apresentação do artigo científico, a fim de que, ao elaborar o seu artigo, seja em conformidade com as exigências da Uniaselv, as quais estão em consonância com as normas da ABNT. No decorrer do capítulo, você visualizará como deve ser a apresentação gráfica do artigo, como por exemplo, tamanho do papel, margens, espaçamento, formato do texto, paginação e extensão do artigo. Você terá acesso a quais são os elementos pré-textuais que devem se fazer presentes no artigo científico, ou seja, as informações essenciais, título do trabalho, subtítulo, se houver, autor, no caso o aluno, coautor, no caso o nome do seu orientador, resumo e palavras-chave, bem como o tamanho da letra para cada um dos itens mencionados. Além disso, você aprenderá quais são as exigências para elaborar o resumo do seu artigo, já que ele é um dos elementos pré-textuais. Já nos elementos textuais, introdução, desenvolvimento e considerações finais, você deverá compreender como deve ser elaborado cada um dos itens e as suas respectivas finalidades. Entretanto, ressalta-se que você deve ter em mente que a introdução, em termos gerais, deve anunciar a ideia central do seu trabalho, delimitando o ponto de vista, sua extensão, situar o problema e o tema abordado no tempo e no espaço, enfocar a relevância do assunto em questão, apresentar o objetivo central do artigo e, vale lembrar, na introdução é o lugar ideal para você apresentar a novidade do seu artigo para a área em que você está pesquisando. Então, na introdução é importante lembrar que vocês devem constatar dentro dela o objetivo de pesquisa, a contextualização da pesquisa que vocês estão desenvolvendo, os dados, o tipo de metodologia de pesquisa, se foi questionário, se foi uma entrevista. Então, todos esses dados são importantes constar na introdução, porque é ela que vai conquistar o leitor para a real leitura desse artigo. É claro que não podemos esquecer da relevância e da justificativa, pois é fundamental na introdução. Quanto ao desenvolvimento, destaca-se que esta seção do trabalho é a parte mais importante e extensa, no qual são exigidos raciocínio lógico e clareza. Ou seja, você deve proporcionar ao leitor uma exposição clara da ideia principal, fundamentando-a de forma racional com os resultados da investigação. Já nas considerações finais, deve limitar-se a uma síntese da argumentação e dos resultados obtidos que estão no desenvolvimento do trabalho. É importante lembrar que as ideias expostas nas considerações finais precisam constar fundamentadas nos resultados obtidos na pesquisa. Portanto, esse item não deve trazer nada de novo e ainda sugere-se que não se utilize citações nesta seção. Além dos elementos pré-textuais e textuais, há ainda os elementos pós-textuais, que são a referência obrigatória, o apêndice opcional e o anexo opcional. A referência é uma das partes do artigo, ou seja, que faz parte do todo. Nas referências, permitirá que o leitor tenha acesso às obras, aos documentos e os artigos científicos que foram citados no interior do artigo. O apêndice é o documento ou texto elaborado por você, que visa complementar o trabalho. Já o anexo é o texto ou documento elaborado por outros autores, o qual deve complementar, comprovar ou ilustrar o conteúdo abordado no artigo. Atenção! Sugere-se que os elementos pós-textuais, apêndice e anexos não sejam incluídos no artigo científico. E para finalizar o capítulo, você aprenderá como deve ser feita, se porventura for usada no seu trabalho, a apresentação das tabelas, dos gráficos e das figuras.